Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo aqui pelo canal do NER Paulo de Tarso. Nosso abraço para aqueles que nos acompanham aí dos seus lares, para aqueles que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Também os espíritos que nos acompanham, tanto aqueles que, assim como nós, vêm aprender, como também agradecemos àqueles que nos vêm ensinar, por meio das inspirações que haverão de nos trazer. E, para quem já está acompanhando o estudo aí há algum tempo, nós estamos já há algumas semanas estudando uma passagem, um trecho da Epístola de Paulo aos Efésios, mais propriamente no capítulo de número 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, do versículo 10 em diante. Trecho esse que nós denominamos o combate do Espírito, ou o bom combate do Espírito. A gente já trabalhou os versículos 10, 11, 12, o último que nós trabalhamos na semana passada foi o versículo 13, e hoje nós vamos então para o versículo de número 14. Eu vou ler o da semana passada, como geralmente a gente faz, para recapitularmos alguns pontos, trazermos aí alguma dúvida que talvez tenha ficado, e vou ler também já o versículo de hoje, aqui na versão de Almeida Corrigida Fiel, também conhecido como ACF. Diz o apóstolo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O versículo de hoje: estai, pois, firmes, então ele reforça mais uma vez essa questão, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, esse é o nosso versículo de hoje. Sobre o que nós estudamos na semana passada, ficou algum ponto em aberto? Alguém teve alguma dúvida, alguma questão? Nós tratamos, se pudermos aí resumir, principalmente a questão da inteireza, tomar toda a armadura de Deus. Então, a gente falou, lembrando o símbolo, na mitologia do calcanhar de Aquiles, que era aquele local de Aquiles que estaria desprotegido e que era aparentemente menos importante, insignificante, o calcanhar. E, no entanto, foi pela flechada no calcanhar que Aquiles veio a perecer. Então, a gente falou, trazendo isso para o símbolo aqui que Paulo nos traz, da armadura, do cuidado que deveremos ter por identificar cada brecha na nossa armadura, isto é, na nossa vida. As coisas as mais singelas, as quais não reputamos talvez tanto valor ou importância, um pequeno vício, uma pequena palavra infeliz, pequenas posturas de desequilíbrio que, uma vez cultivadas no tempo, na verdade vão se tornando brechas muito importantes e muito perniciosas em nossa vida espiritual, porque os espíritos inferiores, os espíritos materializados ainda, obsessores, buscarão se servir dessas mínimas brechas na nossa armadura para nos arrastar de volta a velhas experiências, velhos hábitos infelizes e tudo mais. Então, o cuidado de enxergar e lidar com a nossa vida como sendo um todo. Uma vez abraçando o Evangelho, à luz do Espiritismo, não dá mais para conceber que eu serei um no centro espírita e outro no âmbito do meu lar. Não dá mais para, digamos assim, acreditar que poderei manter certos vícios de estimação com os quais ainda me acomodo. Não, é uma coisa tão pequena, disso aqui eu não quero abrir mão. Como se aquilo não fosse prejudicar o todo da minha vivência. Como se o meu desequilíbrio no âmbito do lar, por exemplo, não fosse prejudicar a minha tarefa na casa espírita. Ou como se o desequilíbrio no âmbito do trabalho profissional, uma postura desonesta, às vezes uma postura de maledicência, como se aquilo não fosse redundar em impactos negativos na minha convivência no lar, na minha atividade na casa espírita. Então, a minha vida ela é um todo e precisa estar bem integrado, bem coeso. Eu preciso proteger todos os aspectos da minha vida. Não só no centro espírita buscar essa proteção, mas também no trabalho, pela ação reta, digna,
pela atuação ali respeitosa, também no lar, também na rua, enfim, seja onde for, a gente precisa dessa inteireza de proteção, de atenção em relação à nossa vida espiritual. E o que mais? Nós tratamos também do havendo feito tudo. Acho que foi o principal ponto, assim, a principal mensagem do estudo da semana passada foi esse. Quem lembra o que nós falamos ali mais para o final do estudo? A gente falou dessa condição de resiliência a toda prova, né? Uma fortaleza, uma segurança que não se abala. E qual que era a garantia disso? Dessa fé, por exemplo, que nós vemos nos mártires, nas grandes figuras do cristianismo, que submetidas a humilhações de toda sorte, a desprezo, a abandono, a torturas mesmo, eles se mantinham assim tão firmes, tão inabaláveis. E aí, para comentar isso, nós trouxemos um versículo do apóstolo Paulo. Quem se recorda? Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. E a gente comentou então que essa fé assim tão forte, essa resiliência tão inabalável, aparenta para nós ser algo até misterioso. Como assim? De onde vem isso? Que manancial é esse que gera algo tão sólido? Então parece-nos algo misterioso, mas Paulo explica, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Com isso ele diz também que qualquer traço de impureza na consciência, ou seja, qualquer conflito consciencial oriundo de uma ação equivocada, por mínima que seja, ela é um ponto gerador de insegurança. Ela é um ponto que compromete a manutenção de uma confiança plena. A gente até falou, se tem uma construção, às vezes, aparentemente tão sólida, mas tem uma pedrinha lá, um tijolo que está frágil. Ele quebra, rompe, ele pode prejudicar toda a construção. Às vezes, assim, nós, em muitos aspectos da vida, estamos até caminhando bem, mas tem lá aquele tijolinho frágil sobre o qual nós já sabemos que está ali, que sabemos o potencial prejudicador dele, o potencial de prejudicar que ele tem, mas a gente não lida com ele. E ele fica sendo sempre aquele ponto de incômodo que não permite que a consciência respire num clima de tranquilidade profunda. Porque sempre fica aquela buzininha, aquele alertazinho lá dentro, falando, mas naquele ponto você sabe que você precisa fazer diferente. Mas você sabe que naquele quesito você não está fazendo o que você sabe que tem que fazer. Então nunca fica uma coisa estável, nunca fica uma coisa assim, realmente serena, sempre fica alguma onda nesse lago da consciência, quando nós não buscamos essa consciência realmente purificada, que é o mistério, o que guarda o mistério dessa fé pura. Então a gente falou disso. Havendo feito tudo, possais ficar firmes. Então a gente só consegue ficar firme de fato, havendo feito tudo que estava no radar da nossa consciência. Tranquilo aqui? Algum ponto, alguma dúvida, algum acréscimo? Vamos então ao versículo de hoje. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da caridade. E aí? Da caridade? Perdão, falei errado aqui. Da justiça. Tá, só porque estava com caridade na cabeça. É da justiça. Eu fui pesquisar essa frase, cingido os vossos lombos, é o que eles faziam antigamente, né? De amarrar, às vezes, tanto amarrar um cinto mesmo para a batalha, tipo, para segurar toda a armadura, ou às vezes falava cingir os lombos, assim, aquelas roupas mais, não sei se fala túnica, né? Mas aquelas roupas mais compridas, amarrar para cima, para quando fosse trabalhar, batalhar, fazer qualquer tipo de atividade, não tropeçasse sobre ela mesma. Eu fiquei pensando nesse sentido, né? Cingir os vossos lombos com a verdade. É como se
amarre toda a sua armadura, toda a estrutura daquilo que você constrói tem que ser fundamentada na verdade, ela tem que ter essa coesão, tem que ser coesa tanto você com você mesmo, como também com Deus, tem que estar coeso com a lei, porque senão vai se desfazer, vai tropeçar em si mesmo, não vai conseguir manter, não vai conseguir ter as outras peças da armadura funcionando, né? Quando ele fala sobre justiça, quando ele fala, justiça não, perdão, sobre aqui, sobre justiça, paz, fé, salvação, quando ele vai seguindo os próximos versículos, né? Você não começa com a verdade, né? Começa ali uma coisa básica, né? Então, também a verdade não é para permanecer estagnado. É para trabalho, é para trabalho. Bacana. Então, já temos aqui 2 pontos muito úteis, serão muito úteis para o nosso entendimento no estudo de hoje, acerca da orientação aqui paulina. A gente parte de elementos cotidianos ali, então, vou pesquisar o elemento cinto, ou o ato de cingir-se, vejo como aquilo estava presente no contexto da época, e a partir disso eu passo para uma interpretação espiritual, que é sempre a finalidade aqui. Paulo é mestre nisso, por muitas vezes ele vai recorrer a esses elementos, assim como fazia Jesus, mas ele serve-se muito desses elementos do seu contexto da época, então ele vai usar símbolo, por exemplo, dos esportistas no seu tempo para falar de questões espirituais, ele vai usar os símbolos militares, como aqui é o caso, para falar também de questões espirituais. Então esse é o movimento que a gente tem aprendido aqui à luz do Espiritismo. A gente vai e entende melhor a significação do elemento, do gesto, do ato no contexto, para partirmos disso, então, buscando uma compreensão espiritual. E os 2 aspectos, né, que o Raoni e a Vanessa trouxeram serão muito importantes para a gente desdobrar esse compromisso fundamental com a verdade, para que a gente, de fato, consiga o intento aqui, que é triunfar nesse combate, que é estarmos cada vez mais firmes, cada vez mais conscientes, né? Aliás, vale aqui fazer uma breve menção, a gente já falou disso, mas com relação ao início mesmo do versículo, estai, pois, firmes. E que a gente poderia falar disso, já preparando o terreno para entrarmos depois na verdade. Fio, eu acho que você queria falar alguma coisa? Me chamou a atenção isso, porque ele termina falando e repete de novo essa questão da firmeza, né? Sim. Que eu não sei, eu vi muito como uma convicção, sabe? Uma coisa que já está ali assentada mesmo. Não tem mais hora para titubear, alguma coisa assim. É convicto mesmo. E é interessante, né? Porque em vários versículos aqui a gente vai ver o verbo no imperativo. E isso aqui a gente já tratou N vezes no estudo, o imperativo nas escrituras, do evangelho aqui sobretudo, significa imperativo da consciência. Consciência mais esclarecida, descoberta de novos deveres, de novos imperativos na vida. Então ele vem falando, revestivos, no último versículo ele falou, tomai da armadura para que possais permanecer. Então ele vem orientando sobre como fazer. Ele vem falando, olha, é imperativo seu tomar essa armadura, construí-la e tal. Agora ele fala, uma vez tendo já tomado essa armadura, permaneça firme. Então, confie nesses recursos que você está buscando, porque a tempestade vai vir e é então que você vai ter que atestar a sua confiança naquilo que você construiu com Jesus. É hora de ver que essa armadura serve mesmo. Teste que é a prova, você está firme. Isso. Diga, Marcos. Eu pensei assim na questão, está preparado. Esteja preparado e munido daquilo que é importante para essa batalha, que aí entra a questão da verdade. Esteja preparado e no dia que chegar, não assusta. Porque acontece muito isso, gente. A gente fala aqui, a gente vem, estuda, ouve N palestras e tal. E tudo falando para a gente, prepara-te, estuda, ganha em sabedoria, aprimora o seu discernimento, reflete sobre você. A gente vem ouvindo isso. Chega o dia da tormenta, parece que o indivíduo esqueceu tudo. Parece que larga a armadura, sai correndo de desespero. Ele não confia ainda na armadura, ele não está disposto realmente, ou ele não introjetou ainda que, beleza, vai vir mesmo a luta. É o que nós comentamos aqui no NEM.
nós estamos estudando o Evangelho aqui, e como nos afirma Emmanuel, não acreditemos que, quando ouvimos falar de Evangelho, o acaso esteja presidindo as circunstâncias. As lutas virão. E no dia que vier, no dia que despontar a tempestade no horizonte, estai, pois, firmes. Como disse Jesus aos discípulos lá, onde está a vossa fé, agora que chegou a tempestade? Nós estamos conversando sobre isso dias e mais dias, na convivência cotidiana, vê a tempestade, todo mundo debanda, todo mundo desespera. Então, estai, pois, firmes. Então, é como se ele quisesse colocar ainda mais fundo em nós essa compreensão. Tempestade virá, não te desesperes. É hora de confiar naquilo que você construiu. Mas, voltando ao versículo anterior, se eu sei que eu não fiz a minha parte na construção, não tem firmeza que permaneça no dia da luta, no dia da prova. Você não confia no que você tem de recurso. Porque você sabe que você não fez tudo que estava ao seu alcance, não aproveitou todos os recursos, né? Então você fica frágil. Aquela coisa, não é uma firmeza que dure, é porque na verdade não estava firme. Exatamente. Ou seja, a fragilidade, ela nasce de uma insegurança íntima quanto ao aproveitamento das coisas. Como eu não estou seguro de que eu fiz toda a minha parte, eu não consigo, então, estar seguro diante da experiência que me chega. Beleza, eu acho que só para reforçar aqui o estai, pois, firmes, de novo imperativo categórico, e aí entramos no tendo cingidos os vossos lombos. E é muito interessante, né, os dois pontos, são muito interessantes os dois pontos que já foram trazidos. O Raoni comentou desse movimento ali, que, por exemplo, o soldado fazia, preparando-se para a batalha, e colocar o cinto esse em que muitas vezes ali estava o local de colocar a sua espada, e cinto que cumpria uma função de, digamos, conectar aí as demais partes, de dar sustentação às demais partes dessa armadura. Então, ele não poderia ir para o combate, no caso, sem antes fazer esse processo. Por outro lado, pensando num trabalhador no campo, né, um indivíduo que vai ali fazer uma colheita ou que vai semear, naquela época as vestimentas eram bem diferentes das que nós utilizamos hoje aqui. Ainda hoje é assim, se formos lá ao interior, em determinados lugares, vamos ver vestimentas similares às daquela época. Mas eles usavam, então, geralmente, um manto, uma túnica, tanto que Jesus fala disso, né? Ao que te pede a túnica, dá também o manto. Então, eram várias camadas de vestimenta, e geralmente essa vestimenta mais exterior, ela era mais larga, assim, né? Até para que eles tivessem uma certa mobilidade, questão também do calor, se fosse muito justa, enfim, por alguns motivos, ela era mais larga, mas quando eles iam fazer uma ação que demandasse mais concentração ali, mais flexibilidade, possibilidade de movimentar-se, eles então cingiam essa vestimenta exterior para que ela não ficasse ali meio solta, ao sabor do vento, atrapalhando, podendo criar empecilho para a própria locomoção, o indivíduo poderia pisar na própria roupa, né, e tropeçar. Então, eles cingiam. Isso traz para nós, então, uma série de símbolos. Primeiro e mais fundamental símbolo aqui é a ação. Cingir os lombos, como a Vanessa frisou, também é um símbolo de ação, de agir. Então, estando cingidos ou cingindo, alguns autores preferem colocar o verbo na voz ativa aqui, ao invés de estando cingidos ou sendo cingidos os vossos lombos, cingindo os vossos lombos, você tem a ação, né, de cingir. Então, o indivíduo, ele, tendo cingidos ou cingindo os lombos com a verdade, representa ou denota um compromisso de ação em conformidade com a verdade. Então, as duas coisas aqui, os dois símbolos que eles levantaram, se unem. Tanto um compromisso de ação, quanto um compromisso de verdade. Como a dizer que a ação, para que seja efetiva de fato, tem que estar amarrada, conectada à verdade. Assim como a verdade, para realmente ser incorporada por nós, precisa representar
algo ativo, não é uma verdade simplesmente intelectualizada, não é uma verdade simplesmente cognitiva, né? Não é uma verdade que eu somente interpretei ou teorizei a respeito dela. É uma verdade que me levou a um movimento, que me levou a uma ação correspondente. Isso nos lembra aquela mensagem do Emmanuel chamada Convencer-se e Converter-se, em que ele fala, muito fácil alguém convencer-se da verdade do Senhor. Muito difícil, porém, alguém converter-se ao Senhor da verdade. Então, ele está falando desse passo fundamental. Eu posso me inteirar da verdade, convencer-me da verdade, mas ela não terá cumprido ainda o seu papel primordial, que é me levar a uma conversão, isto é, a uma outra versão de mim mesmo, a um modo de agir diferente, renovado. Então, a diferença entre o simplesmente converter-se e a meta, convencer-se, né, simplesmente, e a meta, então, converter-se, que é o que Emmanuel nos diz lá. Então, temos esse primeiro ponto, ação e uma ação coerente com a verdade. Porque se eu não cingir, vamos pensar lá no camponês que vai trabalhar no campo, e não cinge os seus lombos ali com o seu cinto, muito provavelmente o que ele vai fazer? Sua ação não vai ser tão produtiva, não vai ser tão efetiva, ele tem grandes chances de prender esse manto, essa túnica numa planta, numa pedra, tropeçar naquilo. Então, coisas corriqueiras, mas trazendo isso para o nosso plano de ação diário, são grandes, são imensas as chances, sempre vai ser assim, de eu tropeçar, me equivocar, me atrapalhar, não render, não produzir de fato, enquanto eu não tiver esse compromisso de uma ação harmonizada, vinculada à verdade. A gente vai desenvolver mais isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Posso pensar um pouquinho? Claro. Que Por assim, favor. quando eu estava vendo essa coisa assim de lombo, aí e eu li lá que tem a ver com o lombo, é essa parte da nossa região aqui lombar, né, das costas. Aí eu fiquei pensando do cuidado com aquilo que não está na frente, na nossa cara, no nosso olho ali, né, que está ali mais escondido, né, que não está o tempo inteiro nos nossos olhos. Então, a importância que a gente deve ter com essas coisas que não estão tão aparentes. Legal também, interessante. Ou seja, não é só um compromisso com a verdade para as aparências, jogando para a multidão. É um compromisso com a verdade mesmo quando ninguém está te vendo. É um compromisso com a honestidade, com a retidão, com a lei divina, que é a verdade, mesmo quando essa sua ação, esse aspecto da sua ação não é visível para o mundo. Aquilo que está na outra face, aquilo que é oculto. Também ser ou manter esse compromisso nessa circunstância. Também de Jerusalém, é interessante que ele faz cingir os rins. Os rins. É interessante isso, porque isso que a Fer comentou, que a Flavinha comentou, vai nos levar a refletir agora mais propriamente o que é essa palavra estranha, lombos ou rins, como traduz aí a Bíblia de Jerusalém. Vamos entender qual a significação dessa palavra, a gente vai ver que é muito interessante o horizonte que se nos abre aqui. Então, essa é uma palavra grega, ósfis, que significa literalmente lombos, né? Lombos, e por isso também, como os rins aqui estão, pode significar também rins, né? Mas essa palavrinha, se formos a uma tradução mais literal dela, ainda poderia ser quadris, ou essa região aqui do nosso corpo, ó, essa região aqui que conecta o tronco às pernas. Então, o nosso quadril aqui. E mais, ela tem uma conotação, muitas vezes, mais específica ainda, fazendo referência à área reprodutiva do ser humano. Então, muitas vezes, essa palavrinha vai ter a significação de sede da nossa força geradora, das nossas capacidades reprodutivas. Então, a capacidade gerativa, geradora do ser. Então, ela tem essa conotação de criação. Aqui fala-se de uma criação física,
né, que eles acreditavam, vamos ler aqui alguns versículos, que, por exemplo, cada indivíduo estava nos lombos dos seus antecessores. Vamos ler aqui, ó. Paulo, de novo, carta aos Hebreus, agora, capítulo 7 de Paulo aos Hebreus. Isso aqui era muito comum na tradição hebraica, viu? Paulo só repete algo que era muito presente na tradição hebraica. Quer ver, ó, Hebreus, deixa eu achar Hebreus aqui, que é a última carta, Hebreus 7. Hebreus 7, 5. Ele está falando aqui do sacerdócio do Cristo, que era de uma ordem diferente da de Levi. Ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí parece que não estamos falando no grego. Jesus era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo manda essa lá em Hebreus. Aí ele fala de Levi, ele fala assim, ó, versículo 5. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm em ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. É a mesma palavra. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. O que ele quer dizer com isso? Ainda que sejam descendentes da mesma descendência de Abraão, a capacidade geradora de Abraão, no caso aqui, fisicamente falando. Então, na visão deles, todos os futuros seres estão ali armazenados nessa região criadora, né, do ser. Claro que depois a ciência teria, né, uma visão diferente disso, mas aqui é uma ideia de descendência. Primeiro, no âmbito mais físico. Claro que a gente vai transpor isso para algo espiritual, que é, aliás, algo que Paulo vai fazer. Olha, a legítima descendência de Abraão não é física. Quando ele está advogando a causa dos gentios, ele vai falar: a legítima descendência de Abraão é espiritual. É filho de Abraão aquele que abraça o que Abraão abraçou, por sua vez. Então ele usa essa expressão dos lombos de Abraão. Um pouquinho mais à frente, agora no versículo 10, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Veja aqui agora, ele está falando... ele segue falando de Levi. Está falando do encontro de Abraão com Melquisedeque, e que Levi estava nos lombos de Abraão quando do encontro com Melquisedeque. Lembrando que Levi nem era filho direto de Abraão, né? Ele era bisneto de Abraão, porque tem Abraão, Isaac, Jacó, e aí Levi é um dos filhos de Jacó, é o bisneto de Abraão. Então, o lombo não deu, para mim, veio um pouco a ideia das costas. O que carrega nas costas. O lombo do animal é o que você transporta aqui. Não vamos confundir exatamente com o lombo na língua portuguesa, né? O lombo aqui, traduzido por lombo para nós, no contexto deles, poderia significar todo o quadril, toda essa região do quadril, não só atrás, na frente também. Mas, principalmente, em alguns contextos, ela tinha essa ênfase da capacidade reprodutiva do ser. Então, falar dos lombos de alguém era falar da sua capacidade reprodutiva, no sentido de descendentes, mas também, e é isso que nós vamos trazer, falar de uma capacidade geradora, criadora, do ponto de vista espiritual. O próximo versículo que a gente vai ler vai explicar isso ainda melhor. Então, aqui a gente falou dessa questão reprodutiva materialmente. Vamos agora a Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que Pedro vai dizer. Vamos lá, Pedro 1, 13. Eita. Não, estava vendo errado aqui. 1 Pedro 1, 13. Olha só que interessante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Ficou mais difícil ainda, ou não? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Como é que você interpreta isso? O que é o lombo do entendimento? Agora, o que a gente vai gerar a partir daquilo que a gente entender. Só associando esse aspecto criativo, que lá no exemplo de Hebreus trata de questões corporais, a gente consegue entender aqui o termo aplicado a algo espiritual. Cingidos os lombos do vosso entendimento, ou seja, embalando a capacidade criadora da sua mente com aquilo que você tem aprendido com Jesus. Sede sóbrios. O que Pedro está querendo dizer? Olha, o jeito de você encontrar o equilíbrio, de você realmente encontrar o prumo, é envolver toda a capacidade criadora do teu pensamento, do teu entendimento, com o manto do Cristo, com o cinto aqui da verdade, que Paulo fala, com a luz do Evangelho. Exatamente. É isso que ele quer dizer. Se você não fizer isso, de envolver as suas capacidades criadoras na luz do Evangelho, você vai seguir criando? Sim. Mas você vai produzir equilíbrio? Você vai produzir estabilidade? Você vai gerar paz? Você vai gerar algo duradouro? Só quando você embala, envolve tudo que você pensa e, portanto, faz na luz do Espírito do Evangelho, na verdade, você produz algo que é perene, duradouro, que foi redundância, né? Estável, algo que permanece. Então, o objetivo principal desse termo é assim, porque ele poderia falar, direcione o seu pensamento, mas ele está mostrando que o seu pensamento, estando alinhado com determinada fonte, vai produzir alguma coisa, vai criar, vai gerar alguma coisa. Isso, exatamente. Agora, se só gera coisas efetivamente para a vida imortal, quando o que você envolve, quando o seu pensamento, você o envolve com o que é verdadeiro. Por isso que Paulo fala que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo, porque ele já Envolveu-se inteiramente no Cristo. com Cristo. Ou seja, tudo o que eu faço, isso é importante, a gente vai no Livro dos Espíritos para clarear isso ainda mais. Tudo que eu faço, gente, que não esteja amarrado com a verdade, que não esteja cingido pelo cinto da verdade, não tem vida perene, não tem permanência, não tem estabilidade, não tem vida de fato. Vamos traduzir isso numa fala de Jesus. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, qualquer coisa que você faz que não esteja em harmonia com a lei, ela já nasce com data de vencimento, com data de validade. Agora, qualquer coisa que você faça amarrada à verdade, você está construindo algo que é perene e que há de te acompanhar para o resto da sua vida. E acho que se a gente pensasse, então, usar essa palavra como quadril, né? Quadril. E pensar que o quadril é que vai ser a base da nossa verticalidade. Sim. É o que dá sustentação à nossa verticalidade. A gente pode inclinar, igual grande parte dos animais, né? Ficar mais na verticalidade, ou remar. Termos eretos. Vamos ao Livro dos Espíritos para a gente tentar trazer isso para palavras que nos sejam mais familiares. Capítulo 1, terceira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, sobre lei divina ou natural. Vamos fazer aqui uma correlação. Lei divina, verdade. Verdade, lei divina. Uma e outra são a mesma coisa. Kardec pergunta, logo na primeira questão, 614, que se deve entender por lei natural? Respondem os espíritos,
A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Como é que isso aqui está conectado ao que Paulo está falando? A criatura, quando se afasta da lei divina, ela não está mais firme, ela já perdeu essa firmeza, então já perdeu a sua base. No máximo, ela se julga firme, embora não esteja, e logo, logo, pode ser daqui 50 anos, pode ser ao fim da encarnação, ela vai perceber que ela não estava firme como julgava estar. Se você está indo para um combate, você não está, você vai perder esse combate. Já está perdido. Então, tudo que você faz fora da lei já está perdido. Só tem o tempo até se descobrir. Resulta em infelicidade. E o resultado é infelicidade. Infelicidade deriva do quê? Do afastamento da lei. Do afastamento da lei ou do nosso apego a construções que não são perenes. Porque qual que é uma das grandes faces da infelicidade humana? A desilusão. O que é a desilusão? A visita da verdade. É a verdade que veio dizer, meu filho, eu sei que você está construindo, nada disso vai permanecer, viu? Vou te avisar aqui, e cedo ou tarde você vai descobrir isso. Isso que ela é nua e crua. Nua e crua. Reveladora, dolorosa, mas libertadora. Então, tem lá um senador que se julgava o suprassumo do seu tempo. Julgava que o seu império seria invencível. E que, então, diante daquele Galileu, que ele encontrou às margens do Tiberíades, pensava de si para consigo, mas quem é mesmo esse Galileu para se referir assim a mim, um senador do Império Romano? Quando ele falava ou pensava isso, vinham à sua mente as imagens das colunas de Roma, do Senado, das fontes, dos aquedutos, as belíssimas construções, e ele pensava, tudo isso está bem firme, tudo isso é sólido, tudo isso é indestrutível. Volta-se à expressão maior da verdade na Terra e fala para ele, todas essas construções, senador, são bem misérrimas. Tudo isso um dia será o pó, porque só permanece uma coisa na criação, aquilo que foi feito em harmonia com a lei de amor instituída pelo meu Pai desde o princípio. Em outras palavras, vocês não cingiram o cinto de vocês com a verdade. Vocês, romanos, estão achando que estão construindo, edificando algo imperecível, mas os vossos lombos não estão cingidos com a verdade, porque vocês se afastaram da humildade, vocês se afastaram do amor, vocês se afastaram do bem, e vocês julgam que assim estão construindo algo que há de permanecer. Vocês vão tropeçar nas próprias túnicas de vocês, porque os vossos lombos não estão cingidos com o cinto da verdade. Ele se reconhece isso em Pompeia. Exatamente. Está tudo ruim. Tudo ruim, tudo vindo abaixo. Ele fala. Bastou alguns. Ele se lembra disso também. Quando ele viu aquele templo glorioso em Jerusalém, vindo abaixo pela espada de Tito. Talvez ele tenha se lembrado, não sei se ele chegou a ouvir aquela fala de Jesus, né, aos discípulos, ou ler no Evangelho em algum momento. Não sobrará pedra sobre pedra, quando os discípulos apontavam as colunas do templo. Bastou alguns decênios e ele teve o choque de realidade. O Império Romano ainda perduraria por algum tempo, mas que é isso ante a eternidade? Então, o que os Espíritos estão dizendo aqui é isso, olha. Enquanto o Espírito não cinge os seus lombos, isto é, enquanto ele não amarra, não vincula a sua capacidade criadora à verdade, à lei,
ele constrói o que é efêmero. Constrói, portanto, infelicidade. Constrói amargura. Constrói tropeço para si mesmo. Escândalo para si mesmo. Lembra lá o escândalo? Elemento de tropeço? Pois bem, o indivíduo que não cingia lá, fazia de si próprio instrumentos de tropeço para si. É o que nós fazemos para nós. Nossas dores são resultado dos tropeços que nós mesmos criamos para nós no caminho. Pela ausência de cingirmos os lombos da nossa capacidade criadora, da nossa ação à verdade, ou com a verdade. Deu para entender? O símbolo pode parecer um pouco complexo, mas é a mais absoluta verdade. Enquanto eu não assumo um compromisso real de agir conforme a verdade e de embalar cada uma de minhas ações pela verdade, eu estarei sempre sendo tropeço para mim mesmo. Eu estarei sempre construindo para desconstruir ou ver ruir e então ser chamado a construir de novo. Eu estarei sempre com imensos empecilhos para de fato avançar na senda do progresso, enquanto não cingir os meus lombos, meu entendimento, a minha capacidade criadora, co-criadora na vida com o cinto da verdade. Longe disso é gastar uma imensa energia para trabalhar em vão. Você imagina só? Você gastou uma encarnação inteira para ver que tudo que você produziu é ilusão. E vai ruir. Foi o que o Publio Lentulus amargamente descobriu com a cegueira, já idoso, em Pompeia. Tem uma hora lá que ele fala assim, nossa, as expiações não precisariam ser tão dolorosas na Terra. Tem uma hora que ele pensa consigo, se a gente fosse mais, eu não lembro exatamente o termo, a expressão, mas algo nesse sentido, se a gente fosse mais fiel ao programa que nos está traçado. Mas como a gente reluta em cingir os lombos com o cinto da verdade, a gente vai tropeçando em nós próprios, nas escolhas infelizes, reiteradamente, que nós vamos tomando. E como é que isso se traduz na vida prática nossa? Dá um exemplo. Casa espírita. O indivíduo vai começar a tarefa na mediunidade, mas ele não faz um estudo aprofundado para analisar o que o está levando a começar essa tarefa. Então, ele cria uma imagem de que aquela busca é uma busca virtuosa. Mas, no fundo, ele sabe e não quer lidar com isso, com essa verdade, digamos assim, que ele busca alguma coisa de status ou de vaidade. Então, ele não começou a tarefa comprometido com a verdade. No fundo, ele quer incenso para a vaidade, mas ele começa com um verniz de que está ali realmente para trabalhar para o Senhor. Então, ele começou a tarefa desconectado de um compromisso com a verdade. O que vai acontecer? Qual foi o desfecho? Aí vem os melindres. Vem o melindre, vem dificuldade de convivência, vem dificuldade de manter disciplina, vem a dificuldade de lidar com as perseguições no mundo espiritual que vão começar, intensas, cada vez mais intensas. Ou seja, vem a vida e fala assim, vamos ver o quanto você está realmente preparado para a ação. Mas como ele não cingiu o seu entendimento, a sua capacidade realizadora, a verdade, ele tropeça em si próprio, nos melindres, no desânimo. Por quê? Porque ele não começou um compromisso de verdade. Só para ilustrar, no caso. Então, analisa muito bem o móvel das suas ações. Purifica o móvel das suas ações. Porque essa é a única garantia de você conseguir trabalhar contento. Caso contrário, se você ficar com essa
com essa túnica solta, sem cingir-se para trabalhar de fato com a verdade, cedo ou tarde você tropeça em si próprio. Claro, premido também pelas circunstâncias e injunções exteriores. Aí, porque o Chico é uma referência como médium por conta da humildade demonstrada de cima para ver. E a humildade tem tudo a ver com a verdade, no sentido de ter o evangelho dentro de si. Porque só aceita a verdade das coisas quem é humilde. Só aceita a verdade sobre si, só aceita a verdade sobre a luta, só aceita a verdade da importância das experiências que a gente está vivendo, por mais dolorosas que sejam, só aceita essa verdade quem é humilde. Quem não é humilde se revolta quando vem a dor, se revolta quando não é exaltado, insensado, reconhecido. Quem é humilde reluta em reconhecer as suas fragilidades, não aceita-as, nega-as para si. Então, só um compromisso com a verdade é libertador. Por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E quando você não estiver disposto a amarrar a sua ação, a vinculá-la a um compromisso real e sincero com a verdade, você vai viver de frustração em frustração, de queda em queda, de desânimo em desânimo, pela ausência desse compromisso, de revolta em revolta, pela ausência desse compromisso. Só a verdade liberta. Verdade sobre nós, verdade sobre a vida. Existem leis morais na vida. Quantos espíritos não aceitam isso? Querem agir como se tais leis não existissem, embora assim estão dentro da consciência. Ele quer agir assim, no atropelo, sem cingir-se com a verdade, e aí o que ele faz? Ele tropeça logo ali, nos equívocos, por não aceitar que existem leis morais na vida. Diga lá, Thelminha. Arthur, então nós podemos ligar esse entendimento de agora, nos cingirmos à verdade, a todos os outros estudos que nós temos feito, né? As representações. Quando nós falamos do samaritano, quando você compara o levita, o sacerdote, ao centro espírita, quem somos nós? Ou a figueira, linda, maravilhosa, cheia de folhas, ou ao templo, tudo isso que representam representações do ser humano. Nós, no momento, por exemplo, nós não estamos nos cingindo à verdade. Tudo isso nos remove a esse entendimento de agora, né? Exatamente. Tudo isso vou usar uma palavra forte, diabólico. Por que é diabólico? Vamos ver quem está afinado aí nos estudos. Tem a ver com o mesmo capítulo da última fala de Jesus que nós citamos agora. E conhecereis a verdade vos libertará. O que Jesus fala lá? A gente mencionou isso aqui no estudo lá da mentira, dos falsos profetas e tal. Promove separação? Oi? Sim. Promove separação? Mas o diabólico aqui, por quê? Pensando em verdade e diabo, como é que Jesus define lá, gente, o diabo? O pai da mentira. Então, o que se afasta da verdade é diabólico, porque vem do pai da mentira, da expressão do mal em nós. Toda queda nossa é o descompromisso com algum aspecto de verdade da vida em nós. Tudo começa com algum desamarrar, alguma desconexão com a verdade. É diabólico, portanto. Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Todo equívoco, toda queda humana tem uma desconexão a algum aspecto da verdade. Para a gente meditar mais sobre isso, a verdade, Fonte Viva, capítulo 173, Ante a luz da verdade. Emmanuel comenta João 8,32, o versículo que nós citamos aqui agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Vamos lá. A palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores do círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Esse parágrafo aqui me fez pensar num aspecto interessante em torno do cinto. O que o cinto precisa para funcionar? Ajustar no tamanho certo, mas ele precisa do quê? Ele precisa fechar, né? Existe um cinto que vai só até a metade da cintura? Ele funciona? Ele cumpre a função? Não, ou seja, eu preciso de uma coisa que seja integral, que seja coesa, de ponta a ponta, que envolva toda a circunferência aí, né, do ser. E é o que o Mano está falando aqui, ó. Não dá para eu pegar assim, ó, esse aspecto da verdade eu quero, esse aqui eu renego, esse aspecto eu quero, esse eu renego. O cinto nunca vai fechar assim. Ou eu pego o cinto inteiro, ou não tem cinto. Claro que nós vamos apreendendo a verdade à medida que nós vamos evoluindo. Agora, no estágio em que estou, ou eu me comprometo integralmente com o que eu já sei, ou eu não me comprometo com nada. Entenderam? Esse aspecto aqui eu deixo de lado. Isso aqui é muito. Isso aqui eu não quero mexer com isso. Esse aspecto aqui, beleza. É como se eu cortasse o cinto, pego metade do cinto, outra metade eu lanço fora. O cinto vai funcionar? A sua consciência fica maculada. De novo, você cria o ponto de insegurança, a túnica lá não vai ser restringida, você vai tropeçar nela, porque você pegou só uma parte da questão. É como se fosse assim, olha, beleza, eu estou aprendendo aqui sobre a lei divina, no que tange a relação com o próximo. Estou me esforçando aqui. Mas essa questão de ter que estudar, de ter que aprender, me tornar mais sábio, essa questão aí, isso aí por hora não casa comigo, não encaixa. Isso aí eu vou deixar de lado. Mas isso é parte da verdade. A lei ensina-nos. Aprimora-te, estuda para te libertares. E aí você simplesmente deixa isso de lado. Então, está falho o seu cinto. Você não pegou tudo que você já aprendeu. Ele não funciona. Né? O estudo vai alimentar a sua relação com o próximo, assim como a sua relação com o próximo vai fazer você querer cada vez mais estudar para ser melhor. Então, as coisas são complementares, é um todo. É o que o Mano está dizendo. Não dá simplesmente para pegar aspectos da verdade ou nos prendermos a verdades provisórias. Me lembro uma fábula do espelho chamado Verdade, que cobria todo mundo. Não sei se alguém já viu. E ele caiu sobre o mundo, ele continha toda a verdade. E ele partiu em milhões de pedaços. E cada um achou um pedaço. Às vezes um pedaço um pouco maior, o outro pedaço um pouco menor. Mas cada um daqueles que encontrou o pedaço achava que ele tinha encontrado toda a verdade. E, na verdade, era apenas um pedaço da verdade. Não tinha o todo. É a verdade de cada um, muitas vezes. E é justamente o que Emmanuel vai tratar aqui, no próximo parágrafo. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Ou seja, a meta, a nossa vida deve ser uma busca constante pela verdade, cada vez mais em sua inteireza. Então, o cuidado de não me apegar a um fragmento dela e fazer desse fragmento a minha vida, o meu mote, toda a minha preocupação. A gente precisa ter a mente aberta, e por isso o estudo, por isso esse movimento de estar sempre querendo entender melhor a si e a criação divina, para que a gente possa ir juntando todos os fragmentos e ter uma visão mais coerente do que seja a vida. Então, o indivíduo lá na ciência, ele vê uma nesga da verdade, se apega àquilo e nega tudo o que a religião trouxe da verdade. O indivíduo viu lá uma nesga da verdade, que é, por exemplo, as leis físicas e materiais. Ele acha que o cosmos se resume àquilo, se apega àquilo e sai numa cruzada contra tudo que seja
o que não seja palpável ou mensurável com seus instrumentos. Ele se apegou a um fragmento tão minúsculo da verdade e está lá num combate inglório com parcelas sublimes da verdade que vieram por outros meios e outras fontes. O interessante é que, enquanto a ciência avança, vai se descobrindo que aquilo que a ciência dizia que era uma verdade absoluta, já não mais o é, porque não detinha toda a verdade, não é? Exatamente. Quantos sábios, entre aspas, pretensos, sábios e filósofos, né, não disseram que já tinham montado o quebra-cabeça, já entraram na mente de Deus, essa é a criação, e desprezaram, então, séculos de tradição espiritual, por exemplo, que tem, sim, os equívocos ali no meio, mas que tem muitos elementos da verdade. Esses indivíduos, mais cedo ou mais tarde, são impelidos a retificarem suas visões, a retificarem aquela soberba, aquela empáfia em que muitas vezes se colocavam, porque outros aspectos da verdade se foram revelando, foram sendo revelados a eles. Então, muito cuidado com o ponto de vista, que, como diz Emmanuel, é a vista de um ponto. O ponto de vista é a vista de um ponto. O esforço da gente estar sempre abertos ao aprendizado, isso é a humildade que confere, isso é a característica do verdadeiro sábio, como Sócrates. Por que ele se considerou, por que ele se reconheceu como o mais sábio da Grécia? Porque ele, de todos os que ele entrevistou, era o único que tinha consciência da dimensão da sua ignorância. Todo mundo acha que sabe de tudo por conta do fragmentozinho de verdade que ele tem na área de atuação que ele atua. Eu tenho plena consciência da dimensão da minha ignorância. Por isso, a sabedoria socrática. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Aqui a diferença entre o convencer-se e o converter-se, sobre a qual a gente já comentou. Aqui o ponto importante que o Raoni e a Vanessa frisaram, o símbolo, né, de que Paulo se serve. Ele compara a verdade a um cinto, que é usado para prender a túnica para a gente poder agir. Então, não se concebe verdade sem atividade incessante no eterno bem. Verdade teorizada, verdade só intelectivamente absorvida, é um primeiro passo, é uma primeira camada. Agora, verdade, de fato, atividade incessante no bem. Por isso, Paulo amarra a verdade a um símbolo de ação no contexto em que eles viviam. Só a verdade quando há ação correspondente. Por isso, Emmanuel traz a frase seguinte, que é uma síntese maravilhosa. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Então, penetrar a verdade é compreender obrigações. Discernir a verdade é partir para a ação renovadora da vida. Tem a ver com o dever, né? Tudo a ver com o dever. Tudo a ver com o dever. Lembrando que o dever é uma ação consciente. É uma ação libertadora. O dever não é a ação pela ação, o agir pelo agir irrefletidamente. O dever é a ação com consciência. Por isso, libertadora. Não me lembro sempre de Emmanuel, mas é uma frase que eu sempre me recordo dela. E a felicidade relativa que nós podemos alcançar nesse mundo é a consciência do dever cumprido. Exato. É a consciência. Lembra muito o que os espíritos, né, trazem aqui, em O Livro dos Espíritos, quando... É diretamente proporcional, agora me lembrei da frase, da consciência do dever cumprido. Exatamente. O que temos aqui na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o montante de felicidade que é possível na Terra, e os Espíritos fundamentam essa felicidade em 3 pilares. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral ou à vida espiritual, a consciência tranquila.
e a fé no futuro. Então, são os 3 pilares da felicidade que nos é possível neste mundo. Podemos e devemos ser tão felizes quanto nos seja possível, mas essa felicidade se assenta nesses 3 pilares. A posse do necessário, e quanto mais maduros somos, ou quanto mais maduro vai sendo o espírito, mais ele vai atualizando a sua definição de necessário, mas ele vai vendo que o necessário é menor do que antes ele julgava ser. E consciência tranquila e fé no futuro, ou seja, horizonte também, precisa de horizonte, precisa de perspectiva, não só o aqui e o agora. Né? Então, isso necessário, acho que foi Chico que comentou do pão nosso, né? Que o problema começa na manteiga. O pão é necessário, a manteiga já é supérfluo. Nossos problemas começam na manteiga. Eu lembrei do Marco uma vez, uma conversa sobre o trabalho fronteiras, comentou que descobriu, sempre que eu tenho lembrado, que com meia dúzia de canequinhas de água dá para a gente tomar um banho. Eu fiquei pensando tanto naquela frase, cara. É suficiente, né, Marco? Nas circunstâncias, você descobre que é suficiente. E olha, a gente abre o chuveiro, fica lá tanto tempo, e às vezes me vem isso na cabeça. Viu? Então, isso é chamada de atenção que a gente já tem a consciência, né? Então, quando você está lá embaixo do chuveiro, você lembra do Marco. Poxa, não posso. Lembrem do Marco agora no chuveiro lá. Já tem para diminuir o Orientação. Vem a tempo agora, né? Onde para alguns do água, nem para comer, nem para tomar banho, de repente outros estão, né, lavando a calçada, sei lá, está na mídia ainda uma cobrança bastante razoável, né, sobre o que contribuamos, né? Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Aproveitando aqui o Beto trouxe, o que o Marco trouxe também. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Estudar é tomar o cinto e envolver o nosso entendimento. Para que, então, tendo entendido o sentido da vida a partir do estudo, a gente possa crescer em ação, em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, mais uma vez aqui, a gente consegue notar o quão é importante essa amarração que Paulo faz da verdade a algo ou a um gesto que prepara a ação. Uma ação eficaz, uma ação que tenha ali liberdade para ser feita, uma ação que seja, de fato, efetiva. Beleza? Para a gente seguir aqui, só falando agora ao final da couraça da justiça. E aí, o que a gente pode entender da couraça da justiça? Quando falo da couraça da justiça, me vem... Sempre que falo de justiça, eu lembro do símbolo lá da mulher adúltera, né, do julgamento. E quando a gente fala couraça, parece aquela coisa rígida, que é algo que a gente já falou, mas ao mesmo tempo, a justiça ela tem o seu rigor da lei, mas ela não pode estar destituída do amor e da misericórdia. Vamos pensar no elemento couraça, né? Vamos pensar na figura do soldado, a gente falou do cinto aqui e tal. Pensa na couraça, a armadura que ele colocou aqui, essa parte do peito. Ela é firme até um certo nível, mas ela não pode ser tão firme a ponto de esmagar o peito ou de cortar toda a flexibilidade. Percebe que ela tem que ter um nível adequado de firmeza a ponto de proteger, de dar segurança, mas também não a ponto de esmagar o peito ou limitar o movimento.
Então, isso, pelo menos para mim, já traz uma compreensão interessante do que seja justiça. Encontrar uma justa medida de firmeza. Então, a vida, ela pede uma certa firmeza, ela pede o elemento justiça, porque senão ela mergulharia no caos. Mas ela não pede aquela firmeza excessiva, aquela dureza que elimine a própria vida, né? No caso da armadura que esmagasse o próprio peito. Que não imobilize, que não torne tão rígido a ponto de ser assim, inflexível, né? Então, há aqui um equilíbrio, né? Uma justiça que ela sim cumpre o seu papel de ser uma grande ordenadora, de dar equilíbrio, ordenação às coisas, mas que ela não pode ser de tal modo rígida e dura a ponto de comprometer a própria vida, que ela visa proteger. Lembrando, a justiça visa proteger, manter a vida. Falou da justiça como essa ordenadora, dar os limites, e tudo isso é justamente o que faz a lei divina, que é a Exatamente. nos dar tutela. Exatamente. E é assim, então quando a gente pensa uma vida que vai ser justa, uma vida de retidão, a palavra que pode ser traduzida como justiça ou retidão, o indivíduo que é justo, que é reto, ele vai conseguir essa couraça para si, porque uma vida justa, uma vida reta, é uma vida que se torna muito mais resiliente aos choques da sombra, às tentações, aos ataques, não é? O indivíduo que é justo, ele suporta um ataque moral, por exemplo, uma calúnia, com muito mais interesse do que o indivíduo que já tem por si desequilíbrios, que já tem por si quedas morais. O justo, verdadeiramente justo, ele tem muito mais resiliência, ele tem uma couraça. Então, ele consegue gerar para si essa capacidade de proteção, ele consegue proteger o seu sentimento. Percebem a figura também da couraça que protege o coração? O justo, ele consegue deixar o seu sentimento mais protegido em relação aos dardos que venham de fora, as flechas, as lanças. Então, ele consegue construir essa firmeza, mas não é uma firmeza excessiva, uma dureza excessiva que ele constrói, porque ele segue tendo flexibilidade, mobilidade. Ele constrói essa capa protetora, essa couraça, mas não a ponto dela também minar o seu coração como fonte de compreensão, de brandura, de compaixão. Então, eu acho interessante pensar no próprio símbolo ali de uma couraça. Ela é uma firmeza que protege o coração, mas que não o esmaga tentando protegê-lo. Ela, pensando no indivíduo que é justo, ele está protegido no âmbito do seu sentimento, mas não é uma excessiva dureza que o envolve a ponto de também sufocar, asfixiar qualquer expressão de sentimento. Percebe? Diga. Eu falo, então a fase de Emmanuel, que ele fala que a misericórdia também acho que a junção entre justiça e faz a ponte, não vou lembrar agora. Ele fala que a misericórdia é o elemento de ligação entre a justiça e o amor, se não me fala não. Ele fala muito disso, porque é bem isso, né? Não é aquela justiça que vai simplesmente... Ou justiça, perdão. Não, entre a justiça e o amor. Perdão. Porque não é aquela punitiva simplesmente apontando o erro, completamente restringindo o sentimento. A partir de agora não vai mais, não conseguiu, agora não vai mais. Mas lá que dá um certo espaço ali de maleabilidade para o espírito tentar de novo, para prosseguir mais uma vez. Sim. Às vezes ele está muito reiterado e precisa um pouquinho mais fechado. Um pouquinho mais. Às vezes está conseguindo trabalhar bem, é um pouco mais flexível, dá mais mobilidade também. Sim. Essa mensagem que você mencionou, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É uma que se chama, Fer, se você puder encontrar aí, Justiça e Amor. Mas... Não, eu estava lembrando, por exemplo, que a vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Aí, ó. A fonte da misericórdia como marco de interação. Tem uma outra em que o Emmanuel vai trabalhar algo similar, em que ele vai falar assim, que o amor sabe que sem a justiça a vida mergulharia no caos. Mas a justiça precisa compreender que sem o amor
nós entraríamos num labirinto de sombra, alguma coisa assim. diferente. Ele vai falar que os dois elementos precisam se contrabalancear, né? Mas pensando nisso, então, nessa justa medida da couraça da justiça, ou seja, precisamos ser justos. Então, a sociedade, para ela se manter ordenada, ela precisa de justiça, mas não uma justiça que venha esmagar. Se eu não tiver a couraça, se eu não tiver uma certa firmeza, tudo ao léu, mergulhamos no caos. Mas se eu também tiver uma dureza excessiva, eu esmago a própria vida que eu tento defender, ou a qual eu estaria a serviço dela. Então, eu preciso ter uma justeza, um equilíbrio, uma sobriedade nessa couraça. Isso me fez lembrar de uma mensagem de Emmanuel chamada Compaixão e Justiça. Está no livro Justiça Divina, capítulo 79, em que ele vai falar desse equilíbrio aí, né, dessa couraça, que deve proteger o sentimento, mas também não asfixiar o sentimento. O justo tem o sentimento protegido, mas não indiferente, não é frio. Ver. Aquela frase só, para falar aquela frase que eu estava citando antes, ó, o amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que sem o amor a meta se perderia nas tramas do ódio. Encontro marcado, capítulo 45. Então vamos lá, compaixão e justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola. Mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. E aí? Claro. O amor universal favorece o levantamento da escola. Mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. Eu lembrei daquele ensinamento, amai vocês o primeiro ensinamento, instruir vocês o segundo. A necessidade de ambos. E aqui, pode falar, Fer, antes. Não, que é uma escolha, né? Uma escolha? É a adesão voluntária ao nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a base, os meios, os caminhos. Se a gente vai ou não aderir. Ou seja, aqui o que Emmanuel está querendo mostrar com as comparações que ele vai fazer? Que, sim, Deus é amor, Deus é misericórdia, dá-nos os meios, os recursos, mas Deus também é justiça. A lei também é justa. Então, a gente precisa também de limites, né? A gente precisa também de regras do jogo para que as coisas funcionem harmonicamente. Então, a escola é erguida pelo amor, mas se o estudante não se dispõe a aproveitar da escola, Deus não vai ofertar a ele a sabedoria gratuitamente. Então, a justiça ela vem aqui como um elemento de, olha, existe ordem, existe uma ordenação, existem regras. Né? O que eu penso é que é uma obrigação nossa estudar. Sim. Porque, como você falou, se nós decimos Deus é amor, já pronto, não precisamos fazer nada, isso não se vale em nenhuma parte. Não. Ao contrário, nós temos uma obrigação forte de estudar permanentemente, para compreender tudo o que aparece em busca da verdade. Sim. E Deus nos dá essa possibilidade de ter trás. Eu penso que a Bíblia tem essa parte de valioso ser documento, porque dá para estudar muito, reflexionar sobre essa parte. Sempre se fala dessa parte. Se nós não estudamos, vamos a ficar ignorantes e aí não avançamos em nada. Não podemos proponer nada nessa sociedade. Nossa obrigação é estudar. Sim, Deus nos deu a razão justamente para exercitá-la na busca e na apreensão da sua obra, da sua criação. Então, a ciência material do mundo, nas suas várias frentes, ela é o engenho humano buscando compreender a obra divina no âmbito da matéria. A ciência espiritual, que nós estudamos aqui, ou em outras traduções espirituais, é, de novo, o engenho humano buscando compreender o que Deus revela acerca da sua obra. Então, juntando essas duas coisas, ciência e religiosidade, ou conhecimento espiritual,
nós temos as alavancas que movem o progresso humano, material e moralmente falando, como a doutrina espírita nos ensina. Prossegue Emmanuel: a infinita bondade inspira a elaboração do remédio, que te alivie ou cure as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas se recusas o medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio. Deus dá os recursos para que o remédio pudesse ser feito, por meio das pesquisas e tudo mais. Mas para que você realmente esteja protegido, você precisa aplicar o remédio, você precisa jogar conforme as regras da natureza, aplicando aquele recurso. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros, mas se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. Ou seja, com tudo isso, o que o Emmanuel está querendo dizer? Que não dá para operar a vida sem limites. Então, a Coraça também traz essa ideia de que existem limites que nos protegem. Então, a Coraça ela é um limite, ela é algo que nos cerca, digamos assim, mas ao mesmo tempo nos protege. Então, essa é a função da justiça, são limites protetivos da harmonia. Isso em convivência em sociedade, isso de mim para comigo mesmo. Quando eu sou justo para comigo, eu respeito, eu entendo os limites que eu preciso observar para garantir a saúde do meu corpo. Isso é ser justo comigo. Agora, se eu não respeito esses limites, que são limites protetivos, eu entro no excesso, eu entro no caos do desequilíbrio. Então, a couraça, ela também traz essa ideia. Embora ela pareça ser algo limitante, ela é algo protetivo, se na justa medida. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba, mas se foges do trabalho, a breve tempo terás, no próprio campo, vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Então, sermos justos na relação com o próximo é também compreender isso, que eu vou até um certo limite, mas tem um limite que é o indivíduo que precisa entender da parte dele. No âmbito da educação, por exemplo, quando falamos de pais, mães, em relação aos filhos, o pai, ele precisa sim amar o filho, ter o amor, mas entender que o amor precisa também da justiça. Eu preciso ensiná-lo que na vida existe justiça. Então, quando eu apresento a ele limites, eu estou ensinando que a vida tem justiça. E fala principalmente assim, que nada é justo que seja unilateral. Porque fala constantemente da via de mão dupla da nossa ascensão. Deus dá e nós precisamos fazer a nossa parte. E assim, equilíbrio, é justo. E ser justo é entender o que vem dele e aplicar da melhor maneira, né? Então, é viver conforme a justiça, é viver conforme a lei. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Então, um exemplo, a gente falou aqui do âmbito da educação, temos o caso lá da, como que ela chamava? Anacleta, aquela que está no livro Missionários da Luz. A mãe que tinha antes. Isso, capítulo 12 mesmo, quando o André Luiz está ali no Instituto de Reencarnação, e ele conhece o caso dessa mãe, que se preparava para reencarnar novamente com os mesmos filhos, porque na encarnação anterior ela havia comprometido todos os filhos pela maneira com a qual lidou com eles. Porque ela tinha a ternura, mas não tinha a justiça, no sentido de estabelecer os limites, de mostrar que existem ordens, leis, disciplinas necessárias na vida. Então ela era muito condescendente com os filhos. E por conta dessa condescendência, os 4 se desviaram desastrosamente naquela encarnação, estavam em regiões sombrias do mundo espiritual, e ela aguardando a ocasião de poder voltar com eles. Ela tirou a couraça. Ela tirou a couraça. Não pôs limites, abriu o peito deles, achando que aquilo seria, é mais agradável, né, andar sem a couraça. É mais agradável fazer o que se quer. É mais agradável ser mais livre, né? Tira a couraça, então. Vai com o peito aberto para a vida, para ver onde a gente vai parar.
É preciso a couraça de lógica, de consciência, de deveres. Isso é coraça, isso é ser justo. Alguém falar? Todo mundo pode, por que não? Porque você não é todo mundo, né? A educação Está sendo educado com consciência. né? Claro. A educação você tem que ser firme. Então é isso, ó. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Então ela queria compaixão para com os filhos sem justiça. E com isso ela comprometeu enormemente os filhos perante a vida. E a responsabilidade dela, não é isso que é mais... E ela sentia a responsabilidade. Sentiu a responsabilidade Não foram outros que falaram, você é responsável. Ela sentia que ela era responsável. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte no versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai, e sim começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico: olhai. Então, é preciso unamos aí as duas coisas. Sermos justos agirmos sim com amor, mas também com responsabilidade. Ser justo não é agir ali com aquela dureza excessiva, né, que mina o processo educativo, mas também não vale agir simplesmente com uma condescendência sem um convite à disciplina, à ordem, a respeito, sem o qual o espírito algum progredirá. Isso é por a couraça da justiça. Beleza? Mais algum ponto? Posso só comentar o finalzinho aqui? Claro. É interessante quando ele fala vigiar, né? Porque imagina a figura do vigia. Vigia é aquele que vai permitir, aquele que vai passar, entrar, e aquele que não vai. Mas primeiro ele precisa olhar para identificar o que é o que pode entrar, o que não pode. Sim. Não adianta simplesmente ver, isso pode ou não pode, se ele não sabe o que é, né? O olhar é o discernimento. Discernir, né? Eu discernir, Pra depois ficar atento. para depois ficar atento no que passa e o que não passa. Que, de novo, é aquilo que nós temos falado, né? Da importância do estudar, para discernir a verdade e então compreender os deveres que nos cabem. Essa parte que você leu de compaixão e justiça, isso é onde está. É uma mensagem do Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier no livro Justiça Divina, capítulo 79. O livro se chama Justiça Divina, capítulo 79. Bom, meus amigos, por hoje é isso então. Agradecendo mais uma vez a participação de todos aqui, a presença de vocês que nos acompanham de casa. Seguiremos nesses estudos, se Deus assim nos permitir, na semana que vem. A todos, votos de muita paz e muita luz em vossos caminhos. Até lá.